eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. O nosso convidado de hoje, ele pode ser lido, ele pode ser assistido e ele pode ser acessado. Ele trabalhou nas grandes redações do Brasil e hoje trabalha na Veja e trabalha na Cultura, apresentando Roda Viva. Augusto Nunes. Augusto, muito obrigado, viu? Obrigado a você, é um prazer conversar com você e com o seu blog. Augusto, seu apelido, que eu li, é senador. É um elogio, né? Que você fala fácil, fala bem, fala né? que eu sou senador do antigo Senado, não desse. E, então, você já respondeu uma parte da minha primeira pergunta, que é assim. A origem desse apelido é engraçado, porque todos os meus contemporâneos me chamam de senador. Sim. E eu atendo normalmente. Senador. É que foi o seguinte, nos anos 70, a gente resolveu lançar um candidato a deputado que representasse os jornalistas. E eu fui convidado a me candidatar pelo Luiz Narciso. Olha a ironia da história. E aí eu disse o seguinte, eu gosto muito de política, eu acompanho política, eu cubro, sou filho de político, meu pai foi prefeito 4 vezes da cidade onde eu nasci, Taquaritinga, mas eu não gosto de campanha eleitoral. Eu acho o eleitor muito chato, é um pedinte, é um cara que te incomoda, então eu não gosto disso aí. Pode achar que isso é coisa de elitista, então não me importa. Eu gosto de acompanhar a eleição. Aí eu falei, olha, em vez de lançarem a minha candidatura, vamos lançar o Fernando Moraes. Sim. O Fernando Moraes será um ótimo deputado. E lançamos. E o Fernando Moraes, para me sacanear, começou a dizer o seguinte, sempre que eu chegava à Veja de terno, ele era assim, o Augusto não quer ser deputado, porque para ele é pouco. Quer ser senador. Senador, e foi pegando. Ficou. E na época, não me incomodava nem um pouco, porque os senadores eram Afonso Arino, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique. Agora, me chamar de senador é ofensa, porque eu não faria parte de um Senado presidido pelo Renan Calheiros. A pergunta era essa, na sua época era elogio, agora é uma ofensa, claro. Senado antigo. Agora é uma acusação, né? Agora é uma acusação, agora é uma denúncia. Augusto, eu li recentemente... Mas eu chamo o Congresso de Carandiru sem graça. Eu li o livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, e você aparece algumas vezes lá. Apareço. Aliás, o livro é muito bom. Muito bom. Muito bom. Excelente. Eu li recentemente, eu não conhecia ainda, né? Excelente e verdadeiro. Pois é, não, é assim, uma pesquisa monumental. Eu recomendo com veemência, né? E um dos episódios fala que em 82, ainda 84, o Collor era candidato ao governo de Alagoas. Vocês tiveram um contato e você não foi com a cara dele. Você teve uma impressão não muito boa dele. É registrado no livro. Você acabou acertando. Mas não foi bem assim, não. No livro até, eu acho que não é... Se foi essa a sensação, a impressão que passou, é a que vale. Mas, na verdade, com o Collor, eu conheci o Collor quando ele era prefeito e candidato a deputado federal. Prefeito de Maceió nomeado. Eu disse ao então governador Divaldo Suruagi que o nomeara. Depois do primeiro contato, eu tinha intimidade suficiente para isso, eu falei, eu acho que você está criando a cobra que vai te picar. Exatamente isso. Isso. Então, perfeito. É isso. Mas o Collor, isso aí, essa impressão de cara. De cara, né? De cara, eu percebi isso aí e achei... Isso assim, muito tempo antes dele vir a ser candidato a presidente, né? Muito, mas eu achei o seguinte, príncipe da oligarquia alagoana, da aristocracia, jamais aceitaria ser subordinado ao filho de um PM, que é o caso do Suruagi. Eu falei, ele vai te explicar. Não, mas ele é útil a mim, etc. Mas eu me penitencio por não ter investigado suficientemente o Collor para perceber a extensão da loucura. Isso aí eu percebi muito tarde. Porque eu tinha elementos para saber que ele era maluco. Eu viajei uma vez com o Collor e com o Suruagi na campanha eleitoral. O Collor era candidato a deputado. E nós fomos a uma cidade alagoana cujo nome eu não lembro agora. E ela era
tão pequena, tão rústica, que o carro do Collor, que era um carrão, aqueles carrões americanos enormes, ele não entrou na cidade, não cabia na rua. Tá. Então nós fomos a pé, também andamos 50 metros e você já chega a qualquer lugar. Andamos, fizemos comícios, eu acompanhando. À noite, nós íamos voltar, ele falou, vou ficar. Eu falei, você vai ficar para quê? Ele falou, tem um baile. Eu falei, aqui? Eu falei, pelo amor de Deus. Não tem nem rua. Ele falou, quem sabe não aparece alguém. E tanto estava certo que ele se casou com a Rosiane, que era de uma cidade, que era de uma cidade parecida. Tá. Então, agora, quem fica num baile daquele já é maluco. Já é maluco. Já dava indícios, né? Ele queria ser amável, me mandava o Cláudio Humberto entregar lagostas. O pessoal pensava, ganhava lagostas do Collor, ganhava e ficava feliz, era de boa qualidade. Mas o Collor, eu fui adversário dele, me opus a ele como homem, cidadão, desde o primeiro minuto. Tá. Desde o primeiro minuto. Eu votei no Mário Covas, naquela eleição no primeiro turno, e votei em branco no segundo. Você acertou. A sua impressão inicial foi certa. A gente geralmente acerta. Eu queria fazer a pergunta agora. Qual palpite você errou? Aquela impressão que você teve positiva? Lula. Eu achava, o Collor, embora eu já tivesse essa desconfiança, eu achei, e me enganei, ele dizia muito que admirava o Felipe Gonçalves, que era o primeiro-ministro da Espanha. Eu achei que, até por esperteza, ele procuraria bancar o Felipe Gonçalves brasileiro, porque ele tinha 40 anos, né? Ele poderia ser presidente, embora não houvesse a reeleição, pelo menos mais 2 vezes. Sim. Só que ele achou que o Brasil era um imenso Alagoas. E agiu como agia lá. Quer dizer, uma coisa tosca. Foi aquele esquema de roubalheira, porque você nem escondia o que fazia. Tal, e acabou como acabou. No caso do Lula, eu estava no Jornal do Brasil quando ele foi eleito, eu não votei nele, mas eu escrevi uma última página do Jornal do Brasil, que se chama Brasil da Silva, dizendo que o que significava a ascensão de um homem do povo, eu também sou Silva, e Silva não significa nada, né? Silva não é nada. Então eu falo, o que significava isso, e realmente torci para que desse certo. Eu fiquei muito espantado com a guinada dada pelo Lula em direção ao que há de pior na política brasileira. Eu achei espantosa a conversão dele em amigo íntimo do próprio Collor, que tinha causado, tinha aberto ali no peito do Lula a maior ferida que ele já teve se dito pelo próprio Lula, ele falou várias vezes isso a mim, que foi aquela história da filha, né? Miriam, que é comprada pelo Collor para insultá-lo. Eu acho que o sentimento da honra foi revogado por essa gente. Ele existe entre os políticos, inclusive. Há limites. Quando o cara ultrapassa esse limite, eu nego aí não dá, né? cumprimento e está proibido de me saudar. Eu corto relações. Cortei com poucos, porque fizeram coisas muito menos graves do que fez o Collor. Augusto, você escreve muito bem. Eu gosto muito de ler seus textos. Obrigado. Na imprensa, o que te incomoda? Se é lugar comum, que erro te incomoda mais? O texto tosco, o texto primário, que hoje eu vejo na primeira página dos jornais. Os caras escrevem coisas, eles usam palavras erradas, não tem nenhuma criatividade. O texto, e eles erram, eles começam então usam verbos que eles não sabem a regência. Então, e não tem, a sensação que eu tenho é de que são navios sem nem no leme. Ninguém mais. Eu sempre eu tenho uma preocupação com esse negócio, obsessiva. A minha família tem um jornalzinho em Itaguaritinga, chamado Nosso Jornal, que a gente mantém porque faz parte da minha vida. Foi lá que eu comecei
É um semanário que tem 1000 exemplares de tiragem. Ele não tem um erro de português. Ele é dirigido por uma sobrinha minha que é jornalista. E a única exigência que eu fiz, porque eu virei diretor-presidente. Agora eu falava, sou igualzinho os Mesquita. Eu tenho um jornal. Na Anésia é tudo igual. Eu tenho um voto também. Claro, Posso ir para essa CIP da vida. Eu falei, eu só não quero ver erro de português, porque isso aí me incomoda demais. Nas publicações que eu dirigi, não sai erro de português. Tá? Aqui, na Veja, ajudei a instituir a checagem e a revisão rigorosa. Então, acho que não dá. Você vê... pega um texto qualquer de uma chamada na primeira, ou mesmo no título. Se não cabe, vai assim mesmo. Sabe? Você usa qualquer coisa, qualquer verbo. Então, e além de erros, o H, falta o H no A, né? Você vê, fazem tantos anos erros que doem, né? No ouvido, eu acho que, como em todos os setores, o jornalismo ficou mais medíocre. Tudo ficou mais medíocre no Brasil. Os advogados são piores, os deputados são piores, eu não sei aqui atribuir esse fenômeno. Dizem que também em outros países isso acontece, não nas dimensões registradas no Brasil, mas tudo piorou, né? Você pega esses advogados do mensalão, pagos com milhões, então são todos medíocres, nenhum é comparável a um Evandro Lins. Esse falava, esse falava, dava gosto, agora não tem um. Aliás, o único deputado que eu ouvi falar sem erros foi o Roberto Jefferson. Eu fiquei surpreso com ele no julgamento do mensalão. Não tem nenhum, você que é professor de português, não tem nenhum deputado que se expresse corretamente, que fale sem erros. Num país que acha que falar nós pega o peixe, está certo? Isso é normal. Um país que elege um presidente orgulhosamente analfabeto, aí não dá. Se o Lula fala assim, infelizmente, eu não pude estudar, não precisa estudar, você é presidente, como não? E a Dilma, eu já adianto, é incompreensível, ela fala uma língua incompreensível. Eu, às vezes, me sinto, naquele filme que vocês certamente viram, em uma das versões, o que eu vi se chamava... Eles entravam nas almas, eram uns... como se fossem conquistadores de almas. Já eu descubro. Era o Donald Sutherland, o protagonista. Eram vegetais, ETs, que entravam nas pessoas e a pessoa fica mesmerizada. Né? Fica assim. Eu pergunto aos meus colegas jornalistas, eu falo assim, vocês entendem a Dilma? Não dá para entender. Não dá para entender quando ela fala de improviso, sabe? Ela fez outro dia uma declaração sobre educação, falando que é a porta de entrada, e é de saída, e precisa ter educação, porque senão tem entrada, mas não tem saída. Que eu fico ouvindo e falo assim, essa mulher tem alguma disfunção tão singular que não existe similares. Tem aqui o Celso Arnaldo, que os caras acham que é pseudônimo meu, é um grande jornalista, que ele é o único especialista em dilmês. Ele traduz. Como eu digo, porque é um tumulto mental que ocorre que a impede de concluir uma frase. Pô. E os caras aplaudem. O Lula é compreensível. Ele fala errado, mas é compreensível. A Dilma é ininteligível. Eu não consigo entender. Pode ser ele. O país é doido, né? Selecionei uma frase falando disso, tá? Do Essa de Queiroz. Diz assim, ó. Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. De pleno acordo. Brilhante. Por que o PT está tanto tempo no poder na presidência e o PSDB está tanto tempo no governo em São Paulo? Eu acho que o Brasil não tem partidos, de verdade. O PT foi o único partido e hoje se transformou numa seita, eu acho, que segue um papa, um grande sacerdote que é o Lula. No dia, o que é um partido que
só parece, mas não é. É o partido que, com a desaparição do chefe, ele morre. Exemplo, PDT. Morre o Brizola, acabou. Morre o getulismo. Morre o Getúlio, acaba. Janismo, agora é lulismo, não é petismo. No dia que ele morrer, acaba. Como partido. Eu acho que ele está no poder há tanto tempo pelo carisma do Lula, que é um vendedor de ilusões extremamente competente, e pela imensa ignorância do povo brasileiro, o desconhecimento. Um país que tem 13 milhões de analfabetos e quase 30 milhões de analfabetos funcionais, não pode votar conscientemente. E o funcional é pior, né? Porque o funcional não sabe o que é, né? Esse é pior. O presidente Lula, olha que país. Todo presidente deixa um memorial, né? Tem as suas coisas guardadas no museu. O Lula não tem nada escrito. Ele escreveu, eu publiquei todos, 4 bilhetes, que são garranchos. Então, o Lula não vai deixar nada, nenhum legado escrito. O Getúlio deixou aquele diário desse tamanho, o Fernando Henrique deixa livros, outros deixam pelo menos cartas. O Lula é oral, é um legado oral. Eu acho isso uma completa maluquice. Ele não lê e não gosta. E eu fico imaginando o seguinte, o sujeito nunca foi à escola, então você nunca teve uma aula de geografia, é uma cabeça diferente. Você realmente não sabe se o Brasil tem ou não fronteiras com a Bolívia, como eu disse que não tinha. Por desconhecer a história, por não saber que a Pérsia virou Irã, por exemplo, você acha que o conflito do Oriente Médio é alguma coisa como uma briga entre PMDB e PT por ministério. Vou lá e resolvo um 4-5. O que aconteceu? A economia internacional foi muito gentil com os 2 mandatos do Lula. Não está sendo com a Dilma. Então ele vendeu a ideia do Brasil maravilha, um país autossuficiente em petróleo, potência emergente, precisamos de uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Tudo fácil. Fernando Henrique diz corretamente assim, olha, propaganda. O Hitler ficou em cima de propaganda e da conjuntura favorável, e fez o que fez. Não estou comparando. Sim. Agora, eu acho que o Lula, ele vence, como vence o PT, nos grotões. O Brasil descobriu agora, eu acho isso tão enlouquecido. Até agora a gente tinha pleno emprego. Descobriu-se que a taxa não é de 5,9, é de 7,1, e que o Brasil tem 1,5 milhão de desempregados a mais. E aí eu leio, como se fosse uma notícia normal, que quase 50 milhões de brasileiros não têm emprego, ou porque vivem do benefício, ou porque de benefícios federais, ou porque desistiram de procurar, ou porque não querem. Isso aí representa quase metade da força de trabalho de um país. Então, o Brasil é um país de terceiro mundo, é um país pobre. É um país que precisa, com carências profundas, injustiça social absurda e tal. E o próprio partido, que se elegeu falando em injustiças, dá tudo por resolvido. Não tem mais miserável, não tem mais... Como não? Como não? Então os miseráveis estão por aí, vai para a rua para ver se isso aqui não é... Vai para Paris e depois anda em São Paulo para saber a diferença entre 2 países com economias com PIBs do mesmo tamanho. Por quê? Porque a França tem aquele tamanho e o Brasil é isso. Agostinho, em São Paulo, o predomínio do PSDB. PSDB é porque, como eu vivo dizendo, o PT não lança candidatos, lança ameaças. Então, vamos reconstituir. Lançou contra o PSDB o Suplicy, o Zé Dirceu, o Genuíno e o Mercadante. Isso. Então, como dizia o meu pai, na eleição você precisa prestar atenção em quem ganha, precisa prestar atenção em quem perde. Eu acho, por exemplo, que a Dilma não ganhou a eleição.
O Serra é que perdeu. Entendi. Perder da Dilma, você precisa ser competente. Então você acha que o PSDB facilita a vida do PT no governo federal e o PT agradece no governo estadual? O PSDB lança candidatos de quinta categoria, incompetentes, digamos assim. O Serra é um cara até qualificado, mas incompetentes como oposicionistas no plano federal. Uhum. E o PT lança ameaças no plano estadual. Então eles facilitam o trabalho. Agora, deve-se reconhecer que se você olhar para São Paulo, e não é obra só do PSDB, você vê aí sim um estado de primeiro mundo. O estado de São Paulo, se você considerar que é um país, é o maior produtor de açúcar do mundo, é o maior produtor de algodão do mundo. Você vai ver uma coisa assim. O PIB é maior que o da Argentina. E todas as estradas estão asfaltadas. São Paulo está asfaltando agora os últimos 5 quilômetros de terra. Não se compara. Não se compara. Essa história de os 16 anos. Pô, você pega as estradas paulistas, são outra coisa. Aí você entra em Minas, já mudou. Vai para a Bahia, ali é a África, é a Índia. Então eles têm aqui, eles falam, o metrô está atrasado, só tem metrô aqui. Construído inteiramente com eu não atribuo isso ao PSDB, porque eu acho que os paulistas, e por paulistas aí, como paulistas eu identifico todos que vivem aqui, os paulistas fazem, né? Isso é um lugar de vencedores. É uma terra para a qual vem gente de todo lugar para vencer. Sobretudo aqui na capital. Então, São Paulo, o povo faz mesmo. É uma obra dos brasileiros que brigam. Tal. Agora, você tem a turma que vive... O cara que vive do Bolsa Família, ele encara a vida... O que é a vida para ele? É não morrer de fome. Ele não sonha. Ele não tem parâmetros. Ele não sabe o que ele poderia ser. Isso é um crime, sabe? Você fazer com que o cara se conforme com o Bolsa Família é você condenar o cara à indigência permanente, sabe? Ele nunca vai ser nada. Eles são cidadãos de quinta classe e felizes, votando no governo. O cara come, pô, não falta água, a seca no mês, a transposição de São Francisco no ano, e os caras votam. O brasileiro, ele é feliz na infelicidade, porque ele não sabe o que é ser feliz. Não tem os ele parâmetros. Não tem parâmetros, ele já nasceu na desgraça, falta água, falta comida, aí aparece qualquer coisa a mais, para ele tá bem. Gusto, quem conhece o seu trabalho, e pela entrevista já deu para ver, que você é um crítico contundente ao PT, ao governo... De todos os governos. Mas eu queria saber o que você aponta como algum aspecto positivo do governo Dilma, que merece elogio. Olha, eu te confesso que é difícil, mas eu vou procurar. Porque eu acho que o Ministério é terrivelmente incompetente. E o meu negócio, eu sou contra os governos, muito menos por razões políticas, ideológicas, eu acho que o Brasil não é por aí, mas por razões morais. Eu não tolero a corrupção. E acho que se o Alckmin não se explicar nessa história da Alstom, metrô e tal, vai quebrar a cara também, porque ao contrário da lenda, o brasileiro não gosta de corrupção. Agora, eu não tolero corrupção, como eu mostrei no livro do Mário Sérgio. Denunciei os que tentaram me subornar. No caso da Dilma, olha, o que eu vejo de positivo é o seguinte, ela não embarca nessa conversa de controle social da mídia, por exemplo. É verdade, né? Em nenhum momento ela se declarou a favor, né? Ela é muito menos... Ela faz muito menos lambanças na política internacional. Ela é muito mais sensata, o governo Dilma é mais sensato que o governo Lula no plano internacional e na lida com o Estado Democrático de Direito. Eu acho que ela, por exemplo, não interferiu no mensalão. A nomeação de ministros mais simpáticos
ao PT é natural. Claro. Isso aí acontece. Mas eu acho isso. Tá. E acho o seguinte, eu, por exemplo, me sinto inteiramente livre para criticar qualquer pessoa e nunca a Dilma pediu minha cabeça. Nada, ou de alguém. Nem recadinho, Jamais. nada, né? Bom. Jamais. Então, eu seria injusto se eu acho que ela é medíocre, mas ela não tem nada da arbitrária Tá. e tal. Não tem nada a ver, não tem parentesco, por exemplo, com um Franklin Martins. Tá. Esse sim perigoso. Tá. Você divulgou, não sei se você criou, mas você divulgou um termo, esgotosfera, para falar sobre o pessoal de internet. Eu acho que não foi criação minha, mas eu divulguei porque eu acho muito feliz. Aham. A expressão porque eu acho um esgoto. O que me espanta de todos os lados, hein? Tá. Eu tô falando de Sim, todos, sim, não tô sim, falando sim. só dos blogueiros progressistas, estou falando do chamado PIG. Tá. Sobretudo porque se publica, eu procuro evitar, mas nem sempre consigo, são comentários são publicados e não passam de insultos, sabe? São ofensas graves. Como a internet é uma terra sem lei, literalmente, não existe ainda legislação, escrevem o que querem, sabe? Eu faço críticas e tal, faço ironias e tal, mas eu jamais, e digo que o Lula nomeou ladrões por influência da Rose com quem ele tinha um caso, porque quando você passa a interferir na administração, você deixa de ter direito à intimidade. Vira notícia, né? Claro, era um casal que não agiu bem. Tá. Então, isso eu falo. Entendi. Agora aí sai, por exemplo, num blog que já Terror do Nordeste, uma coisa dessa, seguinte manchete, desse tamanho, reproduzida depois de outros blogs. Lula comeu a mulher do Augusto Nunes. E eu nem dou bola. Se você processar, eles noticiam o processo e reproduzem a manchete. Não deu nada. Agora, eu vou processar pela primeira vez o Zé de Abreu, o ator, porque eu o chamei de coadjuvante vocacional, que é o que ele é, e aí ele respondeu o seguinte: o Augusto Nunes é um ladrão safado e foi expulso do Estadão porque roubou. E ele próprio comenta: eu vou me meter em outro processo. Vai, e vai perder como perde todos, porque aí numa entrevista ele fez uma ofensa grave. Os outros blogs não há o que fazer. Os caras dizem que eu sou viado, ladrão, contratado pelo PSDB, ficam putos que eu convido alguém para o Roda Viva, não querem que eu trabalhe no Roda Viva. Esses são loucos. Acho que o Brasil, e aí é culpa do Lula também, estão agora dos nós e eles, nós contra os inimigos de sempre. Então ele conseguiu polarizar o país e fazer com que o Brasil se tornasse tão maniqueísta quanto na época do Collor contra Lula e militares contra democratas. Isso. Não tem sentido. Tá um fla-flu hoje em dia, né? O Brasil ficou mais primitivo com o governo Lula, por quê? Porque a eleição passou a ser guerra. Só é pecado perder a eleição, o resto vale tudo. Quando nos países desenvolvidos, nenhuma eleição gera crises. Em Nova York não é nem feriado a eleição do prefeito. Você continua, vai votar se quiser. O Brasil só vai ser um país normal quando chegar a isso. E eu me recuso a entrar nessa discussão do século passado, americanos contra os socialistas, o povo. Eu prefiro, em vez de discutir o modelo americano, o imperialismo americano, eu prefiro que o Brasil tente ser uma Suécia, uma Noruega, que chegaram ao que são sem sangue. Sim. Augusto, você é apresentador do Roda Viva, agora, e eu queria saber o seguinte: se você fosse entrevistado lá, se ficasse no meio, no centro do Roda Viva, quem você gostaria que fossem os entrevistadores? Esses que me acusam de qualquer coisa. Eu gostaria que fossem o Ilando Beirão, Luiz Nassif, Paulo Henrique Amorim, Mino Carta, todos esses. Eu não perderia por nada esse programa. Adoraria
responder a qualquer um deles e topo debater com qualquer um por um motivo muito simples. Pode me acusar de qualquer coisa, drogado, ladrão, tal. Quero ver dizer isso ao vivo, numa TV aberta, tá, com testemunhas. Tanto que eu vivo convidando todos eles para entrevistar. Vou entrevistar o Tuma agora. Tão enlouquecidos. Ué, mas eu vou convidar todos eles para que pergunte. O papel do apresentador do Roda Viva é conduzir a conversa. Eu mal pergunto. Mal pergunto. E eu sou partidário do convívio dos contrários. Sim. Eu não fico bravo com ninguém. Eu sou um sujeito muito de bem com a vida e muito bem humorado. Eu tenho, como você vira, uma persona pelos teus textos. Sim. Os caras acham que eu sou um ferrabras, um cara carrancudo. Eu sou feliz. Eu tive uma trajetória, eu tive uma vida, eu vivo de todo mundo, a minha vida dá um livro, a minha não. Porque foi muito boa, né? O cara... Não tem sobressaltos, né? Não tem, eu tenho que ser grato à vida, porque você nasce filho de prefeito, já não paga cinema, vai ao campo de futebol, toquei na fanfarra, joguei no time do colégio, entrei, nunca fui demitido e tal, então não tem... Virou senador depois, senador sem disputar voto e tal. Participo de conversas agradáveis como essa. Muito obrigado. Augusto, eu queria que você fizesse uma pergunta queima-roupa. Se você pudesse perguntar para essas pessoas que eu vou te falar, que única pergunta queima-roupa você faria para elas? Pode ser? Vamos lá. José Sarney. Por que ele não fez nada do que foi prometido naquele discurso gravado pelo Glauber Rocha? Tá. O que é que fez com que ele virasse o oposto do que aquele discurso apresenta? Tá. Marco Feliciano. Por que ele não participa da parada gay para resolver todos esses problemas, encurtar a distância que separa, né, de um universo aí que não precisa ser tão combatido. Aliás, não precisa ser combatido por nada. José Dirceu. Como é que se faz para viver com uma mulher durante 5 anos sem contar quem você é? Lula. Como é que ele teve coragem de apertar as mãos do Collor? O que ele sentiu? Eu perguntei ao Prestes como é que ele se sentiu, ao Luiz Carlos Prestes, numa entrevista para Veja TV, como é que o senhor se sentiu ao lado do Getúlio no comício do Pacaembu? O senhor não pensou na sua mulher? Eu diria ao Lula isso. Como é que o senhor se sentiu ao apertar a mão do Collor? O senhor pensou na Lurian? Aécio Neves. Por que a oposição está de férias há 10 anos? Presidente Dilma. Se ela entende o que fala. A próxima, Augusto. Improviso. Você vai escolher, tá? Tá. São 3 tipos de perguntas. Pergunta outro Augusto. A pergunta agulha no palheiro. E os opostos se atraem. Você escolhe um, eu te faço a pergunta. Agulha no palheiro. Agulha no palheiro. Tô gostando. De qual político você compraria um carro usado? Fernando Henrique Cardoso. Sem dúvida. Homem honrado. Eu vou quebrar um pouco a tradição do blog. Eu faço só uma dessas 3. Pode fazer as outras. Mas é que uma eu tinha tocado no assunto. Você Faz tocou as no outras. assunto? Tá bom. Vou Faz. perguntar então essa aqui, ó. Tô curioso. Os opostos se atraem, tá? De qual jornalista você discorda de tudo, ou quase tudo, mas a quem admira muito? Além do Ricardo Couto. Eu acho que de nenhum. Porque é impossível você discordar de tudo. E continuar admirando, né? Continuar admirando. Não tem. Não tem, né? A outra, que era o outro Augusto, é uma coisa que você comentou. Você geralmente parece muito sério na TV, nas colunas e tal. Eu queria que você mostrasse um outro Augusto. Você pode contar uma piada? Você é bom de piada? Você ou um caos interessante? Eu sou um péssimo contador de piadas. Eu gosto de contar
Causos. Contar histórias de jornalistas, por exemplo. Então eu te conto uma história que é real e que me diverte muito. Que no caso eu não posso dar o nome dos jornalistas, porque eles são casados. Mas são gaúchos. Repórter e fotógrafo, eles foram para a Argentina e à noite eles resolveram sair para procurar uma mulher. Mulheres. Iam achar duas para passar a noite. E saíram na maior animação. Buenos Aires é uma cidade que, como São Paulo, não fecha. E foi pizzaria para cá, não acharam nada. E voltaram pro hotel às 2 da manhã. Na porta do hotel, o repórter falou pro fotógrafo assim: olha, entra pisando duro e com cara séria e deixa comigo que eu vou resolver esse caso. E eles entraram, estava lá o porteiro já velho, buenas noches, e foi do quarto. O repórter telefonou, atendeu o porteiro. Disse assim: eu quero dos muchachas. O quê? Aí começou a pedir, dos chicas. Então, isso aqui, o porteiro foi ficando indignado e falou: vocês estão pensando o quê? Que isso aqui é zona, é puteiro, seu vagabundo. E daí o repórter foi ficando encolhendo, quando acabou de levar a bronca, ele falou assim: entonces eu quero dos jugos de naranja. Essa é uma. Já que não teve o que ele queria, né? Suco de laranja. A outra, que foi vivida pelo Hideo Onaga, um jornalista também hilariante, ocorreu quando a comitiva de jornalistas acompanhou o Geisel na visita ao Japão. E chegaram, quando a turma de jornalistas se reuniu no aeroporto, eles só tinham um Nisei lá, que era o Hideo Onaga. Aí falaram: você fala japonês? Ele falou: alguma coisa, tal, uma coisa, não sou fluente, mas entendo, contou papo. Quando chegaram a Tóquio, eles resolveram sair, porque eles sabiam que, ao contrário do que se imagina, não são tantos os japoneses que falam inglês. Você tem nos lugares turísticos. Talvez se você procurar uma biboca para saber como é que é a comida japonesa popular, não acha. Então eles foram, e o Hideo falou, eles foram e falaram: você pede o prato? Ele falou: deixa comigo, eu vou pedir um prato pra gente, pra nós, como se fosse um especialista em comida japonesa. E veio o garçom, e ele falou uma coisa qualquer, em japonês. E o garçom olhou com uma cara intrigada. E aí perguntou: como? Ele respondeu. Aí o garçom começou a rir e chamou mais garçons. Para resumir, depois de 3 minutos, você tinha um monte de garçons rindo. Tinha uma junta de garçons. Ninguém entendendo nada. Até que eles descobriram o seguinte: o que o Hideo tinha falado era o equivalente em português à seguinte frase: mamãe, neném quer papá. Era a frase que ele dizia quando era moleque e via comida. Ele falou: eu vou pedir, alguma coisa vem. Alguma coisa vem. Ele não sabia o que era, porque ele falava e a mãe uma hora trazia. Funcionava, né? Trazia ovo, podia trazer um sanduíche, vinha coisas diferentes. Então ele não sabia, ele soltou: mamãe, neném quer papá. Aí não dá. Augusto, muito obrigado, viu? Obrigado por ter conversado com a gente. Gina, foi um prazer te conhecer, viu? Prazer foi meu. Isso aí, pessoal. Depois a gente encerra essa entrevista do Blog PT e a gente se vê por aí. Até mais.